Começando a gravar, viu, pessoal? Tá começando a gravar. E agora vamos começar a aula, tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Bom, eu vou me apresentar aqui para vocês, viu, gente? Meu nome é Heitor, eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília. Eu sou licenciado e sou bacharelado. Sou bacharel, né? Sou sociólogo, portanto, e professor de Sociologia. Atualmente eu curso mestrado em Ciências Sociais na Universidade de Brasília também. Sou especialista em Direitos Humanos e Sociologia Política. Em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Brasília e Sociologia Política pela Universidade Cândido Mendes, lá do Rio de Janeiro. Vocês estão online, estão ouvindo, está tudo bem até aqui? Maria Eduarda, João Vitor, Sabrina. Tá tudo ok? Então vamos começar. Olha, o material de hoje é muito importante e cai nas principais provas que vocês vão fazer. Sejam elas o Enem, sejam elas concursos públicos, né? É importante, muito importante a gente ter a noção, né, sobre os tipos de conhecimento, sobre o conhecimento científico, ainda mais hoje, com essa questão da vacina, né? A questão, quando a gente entende que a ciência é muito importante para a nossa vida. Então, é tão importante a gente entender a relação da ciência com a nossa vida e a mediação da ciência para o nosso dia a dia, que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a maior potência militar do planeta, a maior potência econômica do planeta, as pessoas não estão se vacinando lá por entenderem que a vacina é uma coisa ruim. Olha só que absurdo, né? E aí tem muita gente morrendo lá nos Estados Unidos porque não se vacinou mesmo, tendo a vacina gratuitamente. E mais quantidade do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, onde o costume de se vacinar já é mais antigo do que nos Estados Unidos, né? Aqui, com 74% de pessoas vacinadas, a gente já tem, né, um grau de imunização maior do que nos Estados Unidos. A importância da ciência na nossa vida e do conhecimento científico na nossa vida é tão importante que, por exemplo, as escolas públicas utilizam de uma tecnologia sociológica, uma tecnologia social para os estudantes de escola pública entrarem na Universidade Pública Federal. A exemplo das cotas, das reservas de vagas para entrar na universidade. Então, quem é de universidade pública, da escola pública, oriundo da escola pública, tem acesso até no mínimo 50% das vagas das universidades públicas federais. Isso é lei desde 2012. Isso é uma tecnologia social. Então, a ciência permeia a nossa vida em níveis que a gente, às vezes, nem imagina. O tênis que a gente usa, a roupa que a gente usa, o ar-condicionado, tudo isso são mediações da tecnologia, do conhecimento científico. Então, e da onde é que veio isso, gente? Da onde é que veio essa ideia de conhecimento científico e conhecimento social? Da onde é que veio, gente, a ideia de que, através de discussão dos nossos problemas, a gente encontra solução para eles, através da ciência? Da onde é que veio isso? Bom, o Brasil foi colonizado pela Europa a partir de Portugal, né? E no século XVIII, teve um movimento conhecido que vocês já ouviram falar, que se chama Iluminismo, lá na Europa. E a partir do Iluminismo, se começou a discutir, né, os problemas sociais, conflitos de família, né, conflitos religiosos, conflitos de toda a ordem. Por quê? Na sociedade de então, houveram várias revoluções. O que é uma revolução? Uma volta, né? Uma volta de 180 graus, mudou muita coisa. Uma sociedade onde a Igreja Católica, na época, né, controlava a vida política das pessoas, não tinha penicilina, não tinha remédio. Os problemas políticos passavam
pelas mediações, né, do que? Da vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Era o que o padre dizia, o bispo falava, o papa interpretava, e nem sempre isso correspondia à necessidade das pessoas, né? Por exemplo, abrir o corpo de uma pessoa morta para estudar os órgãos era impossível, porque isso seria um pecado, né? Tem um filme que vocês podem achar no YouTube, bem legal, chama O Físico. O filme já não é tão novo, esse filme, mas é legal, bem legal, viu? Quando você olhar esse filme, você vai ver que tem um rapaz que a mãe dele morre, e ele fica muito, muito triste. E a igreja disse que não tinha solução. O padre lá da localidade de onde ele morava dizia que não tinha solução. E ele desconfia daquilo, né, mas ele não tinha muito o que fazer. E ele morava lá na Inglaterra. Depois, ele andando lá onde ele morava, ele viu um cara que era chamado de cirurgião dentista, né? O alquimista, tinha vários apelidos na época para quem mexia com algum tipo de ciência, algum tipo de curandeirismo, algum tipo de resposta medicinal para as necessidades das pessoas. E aí ele começou a olhar aquilo e acreditou naquilo. E ele pediu para esse homem para que ele pudesse aprender as coisas. E aprendeu muita coisa. Só que ele queria aprender mais. E aí ele acabou indo para a melhor das escolas lá na época, que era onde hoje é a Síria. E o rei lá, o emir, né, depois de muita viagem, ele chegou lá. Passou por um problema de saúde e que ninguém tinha encontrado solução. E ele só encontrou solução porque ele conseguiu abrir um corpo e viu que tinha uma obstrução intestinal e que, retirar daquela obstrução, a pessoa conseguiria viver muito bem. Então, a medicina passa por valores que são diferentes dos valores religiosos, por exemplo, né? Então, a partir do século XVIII, a gente começou a ter uma coisa muito forte na nossa sociedade, que a gente pode chamar de 3 itens, que foi a Revolução Econômica, a Política e a Cultural. A econômica foi a Revolução Industrial, que colocou as pessoas na cidade, porque antigamente as pessoas viviam mais no campo. E quando a gente vive no campo, é uma casinha aqui e outra acolá, né? Os problemas sociais são mitigados, são minorados. É diferente, né? Quando a gente olha para um conflito, por exemplo, de um condomínio num prédio enorme, ou de um conflito em casas esparcializadas no território. Imagina você estar morando no campo, aí tem a sua casa aqui e a outra mais de 2 quilômetros de distância. Então, até você encontrar o seu vizinho, então os seus problemas são menores, é mais um problema mais familiar. E aí a divisão do trabalho, por exemplo, numa fazenda, num sítio, é uma divisão na família. Então, o problema é só entre aquela família, né? E aí, agora, numa cidade, os problemas são muito maiores. Por exemplo, numa cidade como São Paulo, né, você precisa, nem todos os carros podem andar ao mesmo tempo, senão a cidade colapsa. Então, a gente precisa de um quê? De uma medida científica para poder fazer com que o trânsito funcione, para que as pessoas consigam se locomover em São Paulo. Então, a gente tem metrô, tem corredores de ônibus, tem trólebus, e tem, inclusive, rodízio de carros, né? Outras medidas muito importantes que vão ocasionar, né, a reflexão sobre os tipos de conhecimento que a gente precisa ter para poder resolver os nossos problemas, é que o conhecimento social vai fazer parte dessa esfera de ciências que surgiram ou que se intensificaram a partir do que? Da Revolução Industrial e da Revolução Política, né? Como a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, lá em 1789, trouxe um outro panorama para a vida social mundial, inclusive. Naquela época, se lançou, inclusive, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E pouco tempo depois, em 1791, se lançou também os Direitos da Mulher, né, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Nessas declarações, por exemplo, se buscava dirimir conflitos e o estabelecimento de uma Assembleia Nacional. Olha que diferente.
A gente não tinha tido isso ainda, né? Uma assembleia eleita, com pessoas eleitas para resolver problemas sociais. Agora, imagina que a gente está num grande prédio, né? Imagina que a gente está num grande prédio. E aí, o que acontece? Tá tendo infiltração no prédio das pessoas, né? O vizinho está com som alto, né? O outro vizinho tem cachorro, e assim por diante, tem vários problemas no meio do prédio. Como é que a gente vai resolver isso? Aí tem a reunião do condomínio, não é assim que funciona, né, gente? Então, na reunião do condomínio, as pessoas vão estudar como resolver os problemas. Tem um código de conduta. E quem é que vai discutir esses problemas? Todo mundo do condomínio, às vezes não dá. Então tem que eleger alguém, o síndico, que é o representante das pessoas. Então, assim, é dentro dessa lógica que eu fiz essa comparação, né, entre o síndico, né, e um prédio, a gente tem o quê? Os delegados, ou deputados e deputadas, para uma Assembleia Nacional, para um Congresso, um Parlamento. E o Parlamento vem do latim parlar, falar. Aquele que tem direito de falar. Aquele ou aquela que tem direito de falar. E aí eu estou falando, então, de quê? De conhecimento de política, da Revolução Política que aconteceu com a Revolução Francesa. E a outra revolução, professor, você falou que eram três: a Revolução Cultural, o Iluminismo. O Iluminismo é fundamental para a gente entender os tipos de conhecimento, né, que vem surgindo a partir do século XVIII. O Iluminismo, pessoal, ele vem trazer a ideia de desnaturalização. Eu quero que vocês gravem isso, coloquem isso no caderno de vocês, gravem isso na cabeça de vocês. A ideia de desnaturalizar ou de estranhar. Eu vou dar um exemplo muito, muito concreto para vocês. Até pouco tempo atrás, né, para você, quando uma mulher fosse fazer um curso de comissária de bordo, até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, que fosse fazer o curso de comissária de bordo, ela teria que, se fosse negra, né, alisar os cabelos e passar gel nas raízes. Se ela quisesse ser benquista, bem aceita naquele meio, certo? Hoje, é comum ver mulheres negras com cabelo afro, né, com black power, com tranças, etc. E hoje a gente tem vários livros infantis, inclusive adotados pelo MEC, para a educação infantil, problematizando a ideia, por exemplo, da cor de pele, né, que não existe cor de pele, as pessoas têm tons de pele diferentes, né? Isso não havia 10, 15 anos atrás. Havia essa preocupação, mas essa preocupação não estava institucionalizada. O que houve para mudar isso, gente? Houve uma desnaturalização do racismo. O racismo está sendo desnaturalizado. Então, para ser desnaturalizado, acontecia o quê? Uma naturalização do preconceito, né, da diferença racial, onde se ouvia, por exemplo, coisas como que aquele cabelo é bom e aquele outro cabelo é ruim, né? Então, hoje em dia a gente tem comissários de bordo, não só comissárias de bordo, né? Comissárias e comissários negros com seus cabelos, né? Então, por quê? Porque a gente resolveu um conflito em que uns grupos, né, prevaleciam sobre outros no quesito estética, né? Então a gente começa a desnaturalizar questões que eram há muito tempo naturalizadas. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Na França, no século XIX, o pai da família poderia prender os filhos, prender literalmente, dar voz de prisão aos filhos, né? Mesmo os filhos maiores. Já a mulher, ela só poderia andar ao público, ser educada, né, ou fazer compras na companhia do pai, do irmão ou do marido. E isso não existe mais, no Brasil pelo menos, né? Por quê? Porque isso foi desnaturalizado, era uma coisa naturalizada. Mas com as pessoas nas cidades, esses problemas começaram a ficar constantes, e as pessoas começaram a entender que o mundo pode ser diferente. E aí começaram a resolver conflitos. E qual é a ciência que resolve conflitos? Né? Conflitos sociais. É a ciência social.
né? E aí a ciência social ela se divide em três partes: a ciência antropológica, a ciência política e a ciência sociológica. A sociologia, a política e a antropologia. A antropologia vai priorizar os fenômenos culturais das instituições sociais. E a ciência política, as relações de poder e das instituições políticas. Já a sociologia são as relações e as estruturas sociais. Tá bom, gente? Tem vários tipos, né, de conhecimento. Entre eles, o conhecimento religioso, o conhecimento do senso comum, né? Que, olha, tem o conhecimento filosófico e tem o conhecimento científico. Se vocês abrirem lá na página 20 do PDF que eu dei a vocês, tá lá na plataforma. Quem aí tá com PDF? Vocês estão com PDF aí? Quem tá com PDF, põe assim lá no chat, ou pode abrir o microfone para falar para mim, tá bom? Dando prosseguimento. Mas eu estou ouvindo vocês. A cada minuto que vocês, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só falar, tá bom, gente? O conhecimento religioso, como fala aqui no livro, lá na página 20, né, ele vai versar sobre o quê? Sobre a inevitabilidade, né? A gente está falando, né, do conhecimento religioso, a gente fala sobre um dogma, sobre verdades absolutas. A gente morre, é inevitável, né? Só que aí tem algumas questões que a gente não conseguia responder, ou ainda não consegue responder através da ciência. E aí a resposta pautada na crença de Deus ou deuses, de Deus ou deusas, né, vai responder, né, as estruturas de pensamento que ainda não deram conta de problemas que a gente ainda tem, ou que não davam conta. Por exemplo, a chuva, o sol, né, por que chove, por que faz sol, por que escurece, né? Antigamente não sabia nada disso. E como é que a gente vai responder esse processo, né? Por exemplo, quem vai responsabilizar um homem ou uma mulher por certas atitudes, né? Qual vai ser a legitimidade de um cidadão de aplicar uma pena a uma pessoa que fez alguma coisa que se considera errado, né? Quem vai definir o que é errado e o que é certo? Enquanto não havia ciência social para estabelecer no conjunto das reuniões de condomínio, lembra que eu falei para você do prédio? Então, enquanto a gente ainda não tem uma reunião do prédio para estabelecer, né, o que é certo e o que é errado lá no condomínio, no condomínio da vida, enquanto a gente não tem como fazer isso, a religião era a amálgama da sociedade, era o que unia as pessoas e o que definia o que era certo e o que era errado. A religião ainda existe, sim, ela existe, porque ainda as pessoas precisam, né, de alguém para dizer que Deus pode castigar, e algumas respostas sobre o fim da vida. As pessoas podem não aceitar que quando a gente morre, acabou, né? Entre outras respostas que as pessoas possam ter, ou possam precisar, não é verdade? Então, o conhecimento religioso, ele vai pautar, né, a crença, a realidade no mundo diferente do atual, né? A crença em outras realidades, né? Explicações mágicas, ilusórias, né? Mas que fazem todo sentido para quem crê. E a gente tem que respeitar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas precisam da religião para sobreviver, né? Mas esse é um tipo de conhecimento, é um conhecimento que é pautado na crença, no dogma, na verdade absoluta, daquele que professa, seja ele o Papa, seja ele o pastor, ou seja ele ou ela a mãe de santo ou pai de santo, ou ainda um líder, ou a líder religiosa, né? Então, esse é um tipo de conhecimento. Existe o conhecimento filosófico, pessoal, filosófico, que vai empreender, então, um esforço para dar sentido racional aos mistérios do mundo, com base nos questionamentos da reflexão. Quais são as perguntas que a filosofia faz sempre? Né? O que é, como é e por que é. E tem um pensamento racional de lógica
para sistematizar o conhecimento que produz. Vamos dar um exemplo. Se a gente fala que a gente precisa atravessar um rio de 100 metros, de um lado ao outro da borda, certo? A religião pode falar assim, olha, pode haver um homem que pode andar sobre as águas, certo? A imagem bíblica. A imagem racional a gente pode andar até a outra margem e atravessar ou construir uma ponte, né? A gente pode andar em linha reta, né? Que é a menor distância de 2 pontos. Então, a lógica vai estabelecer uma racionalidade. E essa racionalidade, como eu falei a vocês, ela vem fundamentalmente a partir do século XVIII. E a partir do século XVIII, e até antes disso, né, por exemplo, as grandes invasões da Europa nas Américas e em outros lugares do mundo, né, com as grandes navegações europeias, vieram a partir do astrolábio, da bússola, que são instrumentos científicos para que para que os barcos, os grandes navios, se orientassem no mar. A bússola e o astrolábio, por exemplo. Né, as grandes escolas, a escola de Sagres, em Portugal, né, são grandes escolas. A Universidade de Coimbra, que é lá do século XV, são grandes escolas que vão se estabelecendo e vão estabelecendo conhecimento científico racional para resolver problemas comuns, problemas do dia a dia, como navegar, como andar, como construir avenidas. Por exemplo, o Império Romano construía avenidas, ruas, né, para poder caminhar sobre elas, para poder fazer que a charrete, o carro movido a cavalos, possa andar com mais tranquilidade, né? Para fazer armas, para batalhar em guerras, né? Tudo isso depende da lógica. E esse é o conhecimento filosófico que pergunta: o que é isso? Como é que é? O que é isso? Como é isso? E por que é isso? Né? Por que estamos onde nós estamos? Como estamos aqui? Né? E o que é isso? O que é a nossa vida? O que é, enfim, a filosofia pratica conhecimento racional sobre as coisas, sobre a vida, sobre o nosso futuro, sobre o nosso passado, sobre o presente, para onde a gente vai, de onde a gente veio. E a filosofia é muito importante. A gente chega aqui também ao senso comum, que compreende o conjunto de saberes e práticas produzidas com base na experiência. Então, o senso comum, pessoal, ele tem base aqui aonde? Na experiência das pessoas. Muitas pessoas têm o conhecimento a partir do que da prática, né? Por exemplo, quando você vai pegar um martelo pelo cabo, né? Quando se vai caminhar e se põe um sapato, um tênis, um chinelo e não se anda descalço, que é experiência. Se você andar descalço, você pode machucar os pés, né? A experiência vai trazer um tipo de conhecimento muito valoroso, mas ela depende da visão imediata, da prática imediata, né? E também é limitado. O conhecimento filosófico também tem a sua limitação. Então, se a gente viu que o conhecimento religioso depende da crença, o conhecimento filosófico, ele não tem uma metodologia de resolução de conflitos, né, imediatos, né? E já o senso comum depende da prática imediata. Vamos lá. E agora o conhecimento científico, que é o conhecimento que a gente vai trabalhar agora, né? Que depende da observação, da experimentação e da aplicação útil, né? Que é uma característica da ciência. A ciência, ela depende de uma aplicação útil para o resultado do seu trabalho. Então, aqui no Brasil e lá na China, um trem, um navio, um telefone celular, smartphone, ele tem que funcionar da mesma maneira. Então, você pega um projeto para fazer um barco. Esse projeto tem que servir para fazer um barco aqui no Brasil e lá na China, né? Um celular aqui e lá no Japão. Por quê? Porque o conhecimento científico ele serve para resolver problemas. E ele depende de metodologia, de como se faz. Depende de experimentação e tem que ser útil para o dia a dia, gente. Então, não adianta nada. Eu tenho uma caneta que não funciona.
Então, ela tem que funcionar. E isso é um conhecimento científico. Não adianta nada ter uma vacina que não funciona. Não adianta nada, por exemplo, eu ter, por exemplo, as reservas de vagas para a escola pública, se já tem muita gente de escola pública na universidade. Então, as reservas de vagas nasceram porque tinham problemas. Não tinha gente da escola pública, ou tinha muito pouca representação dos estudantes da rede pública nas universidades públicas federais, né? Então, é importante a gente entender que o conhecimento científico ele chegou para resolver problemas reais, práticos. E para isso, o resultado do seu trabalho tem que ser útil, fruto da experimentação, fruto da aplicabilidade e da experimentação, da observação, né? Então, por exemplo, se a gente não vai usar uma vacina que não seja útil, como eu já falei, né? Uma das primeiras correntes, né, de sociologia, aliás, onde nasceu a filosofia, aliás, a sociologia, perdão, foi com um autor chamado Auguste Comte, está na página 23 lá de vocês, o material que eu deixei disponível lá na plataforma. E aí ele vai escrever, ele vai falar, né, ele vai escrever o que ele chamava de física social, ou sociologia. Ele é um filósofo ou sociólogo lá do século XIX, lá da França, Auguste Comte. Ele nasceu em 1798 e morreu em 1857. E ele, essa escola de filosófica, da física social, né, ele ganhou força na Europa a partir da metade do século XIX e no começo do século XX. Período em que chegou ao Brasil, tendo exercido significativa influência no Brasil. Né? Inclusive, o mote da nossa bandeira, Ordem e Progresso, vem do positivismo. Tá bom, gente? O positivismo é a ideia de que a ciência social pode analisar os fenômenos de maneira cuidadosa e oferecer soluções, leis gerais, entender leis gerais de funcionamento da sociedade. Né? E aí, pessoal, o movimento que trouxe a ciência social, né, de vez para a vida comum na nossa vida, na nossa sociedade, é o iluminismo, né? Que é um movimento intelectual, como eu já tinha dito, que se iniciou lá no século XVIII. O iluminismo teve grande influência nas transformações políticas e econômicas. As suas propostas foram relevantes para a defesa da liberdade econômica, política e valorização da ciência, como principal meio de compreensão do mundo. Né? Os autores principais desse momento são o John Locke, Voltaire, Charles de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau e Adam Smith. Aqui no Brasil, a gente teve os Andrada, o próprio Machado de Assis. Machado de Assis foi um grande iluminista no Brasil. Né? A gente teve um advogado proeminente, advogado negro, né? Assim como Machado de Assis, um grande intelectual, o Luiz Gama, né? Então nós tivemos brasileiros muito importantes que lutaram para que o Brasil, por exemplo, fosse um país mais justo, não dependesse da vontade, seja do imperador na época, seja das grandes elites, ou ainda dependesse da escravidão, ou da vontade da Igreja Católica, que promoveu lá naquela época a escravidão juntamente, né, com a colonização e com o Brasil Império, né? É muito importante a gente valorizar, né, as estruturas que trouxeram para o pensamento brasileiro a crítica social, né, para resolver problemas. Um dos grandes sociólogos do Brasil, já falecidos, é o Abdias do Nascimento, também um sociólogo negro, né, que foi ele o autor das cotas, da reserva de vagas para a escola pública, para estudantes da escola pública. Também tem a Salete Oliveira, também socióloga, que discute a reserva de vagas nas universidades públicas federais. Enfim, a gente tem também vários intelectuais, mulheres e homens, né, que vão discutir, né, os problemas da realidade brasileira e latino-americana. No Peru, a gente tem o José Mariátegui, que vai discutir a realidade peruana e latino-americana com relação à colonização da Europa nas Américas.
Tem o José Martí também, né? Tem o Raul Prebisch da Argentina. Temos vários intelectuais que vão pensar o Brasil e a América Latina num contexto para resolver o problema aqui, do nosso condomínio. Lembra do exemplo que eu dei para vocês agora há pouco? A gente precisa resolver os problemas sociais do Brasil. Quem ajudou a resolver o problema da escravidão, né? Para a liberdade, para reconhecer a liberdade das pessoas escravizadas, né? Entre eles foram, como eu já disse, intelectuais de monta, intelectuais negros, como Luiz Gama, como eu já falei, o Lima Barreto, né? O Castro Alves, entre tantos outros intelectuais que ajudaram, né, a resolver problemas reais do Brasil. Então, a exploração dos senhores sobre os servos, da escravidão, tudo isso tem que ser eliminado. Isso foi motivo de debate, né, para os intelectuais e para a sociologia. Se na Europa o problema era a servidão, né, no Brasil o problema era a escravidão. E os problemas da sociedade passaram a ser percebidos como passíveis de solução. E através do estudo científico. Augusto Comte escreveu até um livro, chama Curso de Filosofia Positiva, que foi o primeiro a definir a sociologia como ciência que busca a compreensão dos fundamentos das relações sociais. Né? Então, o que significa, pessoal, que foi a primeira pessoa, né, o Augusto Comte, a entender a importância da sociologia para resolver conflitos sociais. Conflitos lá, como eu falei, do nosso condomínio, né? Imagina, gente, que a gente precisa resolver problemas sérios no Brasil atualmente, né? Desemprego, fome, miséria, né? Salários baixos, preços altos, né? Problemas de saúde, né? A vacinação da população, tudo isso são problemas, né? E aí quem é que vai resolver esses problemas? Né? São os estudos científicos na área de sociologia, nas áreas das ciências sociais, né? Como a antropologia, como a ciência política, né? E aí como a economia, etc. Porque as pessoas acabam se revoltando contra problemas imediatos, né? Tem gente que se revolta, é natural. Mas para resolver o conflito a gente precisa da revolta, né? Porque quando as pessoas visualizam o problema, não vão chamar a reunião lá do condomínio, né? E também de soluções. E a solução tem como base a observação, a experiência, a metodologia, a aplicabilidade da solução planejada. Tá bom, gente? Então, a sociologia, pessoal, então é uma ciência que tem um papel importante na explicação e na interpretação dos fenômenos sociais. E é utilizada como base reflexiva em diferentes áreas do conhecimento, como da medicina e também do direito. Então, por exemplo, quando a gente fala de medicina tropical, medicina preventiva, tem por base, por exemplo, né, a ideia de que se a gente previne problemas, é mais barato do que a gente ter soluções miraculosas na área da medicina. Um exemplo, se a gente não come fast food, né, as comidas rápidas, né, dessas redes de entrega de comida, né, norte-americanas e brasileiras e de outros lugares, a gente pode ter uma alimentação mais saudável, com frutas, legumes, etc. Se a gente tem uma vida mais saudável, por exemplo, a gente não vai precisar ter problemas como pedras nos rins, como diabetes, entre outros. E aí, por exemplo, Cuba, que é um país que se preocupa, por exemplo, com medicina preventiva, e até o Brasil também, como tem o Programa de Saúde da Família, o PSF, né? Quando vai à porta das famílias, vai verificar quais são os problemas que se verifica de pronto. E quem pesquisou essa solução foi a ciência social, que aí planejou um programa de saúde que vai à porta das pessoas, para entender como está a vida das pessoas naquela realidade. Né? Por exemplo, saneamento básico. Né? Quando a gente pensa em saneamento básico, a gente pensa em esgoto a céu aberto. Né? Aí tem um estudo social, histórico, né? O professor Luiz Nogueirão, do Departamento de História da UNB, pesquisou a seguinte coisa, bem interessante, que mesmo se a pessoa for rica e morar numa área, né, de esgoto a céu aberto, né,
e que sem calçamento, as ruas sem calçamento, e sem atenção básica, né, à saúde, e eu estou falando do esgoto, estou falando da coleta de lixo, etc., essa pessoa tende a ter altura menor do que uma pessoa pobre que mora numa área de coleta de lixo, uma área de esgoto encanado, né, etc. Então, quer dizer que a altura da pessoa, geralmente, por exemplo, é menor em áreas de Maceió, em Alagoas, mesmo que essa pessoa tenha uma renda alta, né, ela é menor, essa pessoa tende a ser menor do que a altura de uma pessoa em Porto Alegre que mora na área onde esgoto encanado e córregos canalizados, né? Ou seja, esse é um problema social. E aí, mesmo que seja uma solução da ordem da engenharia, né, esse problema foi estudado do ponto de vista social. Beleza, gente? Isso está na página 27 do PDF que eu mandei a vocês. Para a gente dar sequência hoje, a gente tem aqui, ó, no página 28, né, a gente tem aqui, olha, o método comparativo ou funcionalismo. E aí a gente está falando agora de métodos sociológicos de análise, tá bom, gente? Eu vou falar do método ainda histórico dialético e compreensivo. E depois vocês vão estar liberados, tá bom? Para fazer os exercícios. O método comparativo constitui uma adaptação do método experimental das ciências naturais, porque a sociologia ela nasce após as ciências naturais, como a física, a matemática, etc. E na conformação, né, de uma sociedade complexa, como a sociedade urbana, a gente precisa constituir, como a gente já estava falando, uma ciência social para resolver problemas sociais, né? E aí, quais as ciências que já existiam? A física, como eu já falei, né, e a matemática. Que já existiam, que nessa ciência já existiam métodos de análise, né, científica, como a experimentação. Na aula de física, vocês podem ter visto lá, por exemplo, o professor falando de como analisar um fenômeno, né, analisar os raios, analisar a chuva, o quanto corre um carro a 100 km por hora. Isso é um processo de experimentação, de observação do fenômeno. E todas as metodologias foram observadas nas ciências sociais. E a partir daí, a comparação, né, surgiu como um método também para as ciências sociais. A formulação de hipótese, né, ou seja, a gente imagina que, por exemplo, o Brasil possa encaminhar para dessa forma, se continuar desse jeito, daqui a 5 anos vai estar assim, né? A gente pode fazer panoramas, né? Ter hipóteses, observar fenômenos, né? Formular, realizar experiências, né? Por exemplo, numa das pesquisas sociológicas, a gente pode fazer um grupo de pesquisa focal, né, para entender o fenômeno, por exemplo, do racismo focal com relação a mulheres. Então, a gente pega um grupo de mulheres negras e um grupo de mulheres brancas como grupo de controle. Então, a gente escuta, pode ter uma pesquisa aqui na UNB, de uma colega minha, que fez assim, ó, pegou um grupo de mulheres brancas e relatou como essas mulheres eram ofendidas por homens, quais eram os xingamentos que essas mulheres recebiam dos homens. E aí pegou um grupo de mulheres negras e fez a mesma pergunta. Então a gente tem a comparação aí. A gente tinha a hipótese inicial de que havia racismo e que as ofensas eram diferentes. E a gente teve o que? A comparação entre os grupos, né? De mulheres brancas e mulheres negras. E aí a gente formulou, então, e através da pesquisa, essa minha amiga conseguiu entender que o tratamento dado a mulheres negras e mulheres brancas são diferentes por parte dos homens. Entendeu? Então, a ciência social, ela trabalha também com comparação, com hipótese, com observação e com experiências. Essa foi uma experiência com 2 grupos de mulheres. Entendeu, gente? Um método compreensivo, né? Quem vai trabalhar com esse método funcionalista, que eu já tinha falado antes, comparativo, né?
principalmente, é o Durkheim, tá bom? E quem vai falar principalmente sobre o método compreensivo é o Max Weber, que vai analisar fenômenos sociais com métodos próprios para cada problema analisado, né? Diferente daqueles usados na ciência da natureza. Então, o Max Weber ele vai construir um novo método de análise social, diferente dos métodos das ciências naturais, como a física, como eu já estava falando para vocês, né? E aí vai compreender fenômenos, né? E aí eu vou citar aqui o livro, na página 29. O método compreensivo de Max Weber defende que a ação humana tem intenção e sentidos próprios, e cabe à sociologia interpretar essa maneira de agir, tornando-a compreensível. Logo, para manter os fenômenos sociais, o pesquisador, o sociólogo, né, ele deve descobrir a motivação dos atores sociais envolvidos. Pelo método compreensivo, o indivíduo e suas motivações são o ponto de partida para o sociólogo possa conhecer a realidade social que se propõe a investigar. Então, esse método ficou conhecido como individualismo metodológico. Então, o mesmo fenômeno social pode ser explicado de inúmeras causas, e essas somente podem ser encontradas pela análise das particularidades de cada evento. Então, o Max Weber ele construiu uma metodologia de análise social a partir das causas dos fenômenos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ele escreveu um livro chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E ele foi pesquisar os sermões, né, os discursos dos principais pastores protestantes daquela época, lá no século XVIII. E aí ele descobriu que por trás do discurso desses pastores, lá naquela época, havia a causa, né, a preocupação para que o trabalho, né, o trabalho empreendedor fosse valorizado. Então, a causa de fundamentação e construção do capitalismo, né, foi que uma prática, como ele vai dizer depois aqui, ascética, a ascese, que é um material que a gente precisa estudar também depois, tá bom, gente? A ascese, eu vou só pincelar para vocês esse conteúdo. A ascese é um conteúdo da disciplina de trabalho, né? Que vai relacionar o comportamento frugal, o comportamento simples e o trabalho laborioso, o trabalho esforçado, né, das pessoas para gerar lucro e excedente, né? Para construir empresas, empreendedorismo, tá bom, gente? E aí a terceira metodologia científica sociológica é o materialismo histórico dialético. Isso quem escreveu foi o Marx, Karl Marx, aquele cientista social alemão. O Max Weber também é alemão e o Émile Durkheim é francês, tá bom, gente? Nesse período, a gente vai entender que o materialismo histórico dialético, para o Marx, combina a interpretação materialista, ou seja, material, da análise das construções materiais de vida das pessoas, né? Através da história, e na análise dialética da realidade social. O que é análise dialética, professor? A relação de um fenômeno com o outro. Né? Por exemplo, quais são as relações de produção, materiais, de vida e reprodução das famílias no Brasil? O que é uma família no Brasil? Como é que essa família sobrevive? Quais são as condições materiais de vida dessas pessoas? Marx ele se preocupa com a sobrevivência das pessoas e como essas pessoas constroem famílias, constroem recursos materiais para sobreviver. Então, a reprodução e a produção da vida material interessa muito para esse autor, né? E aí ele diz que o conflito que vai transformar a história e vai estar envolvido com a vida social, né? É a luta de classes, é a luta entre explorados e exploradores. Para Marx, a relação fundamental é a luta de classes, é a dominação de uns por outros. E aí tem um livro fundamental que é o Manifesto Comunista, tá bom? Que vai falar sobre o capitalismo. O manifesto chama Manifesto Comunista, Manifesto do Partido Comunista, que ele escreveu para a Liga Internacionalista da Inglaterra, né, mas que vai falar sobre o capitalismo. É um livro muito importante de ler, bem pequenininho, compensa, viu, gente? As teorias da sociedade capitalista construídas por Marx,
permitem a construção de uma reflexão crítica sobre as relações de produção e as consequências para a organização social. Segundo Marx, o motor da história é a luta de classes, que teve início com a propriedade privada dos meios de produção. Né? O que é isso, pessoal? A propriedade privada é a nossa casa? Não, pessoal. É a fábrica, a empresa. A partir do momento que aquele lugar que produz a nossa comida, as nossas roupas, as nossas necessidades, estão ligadas a uma pessoa, a propriedade de uma pessoa, o poder está localizado para essa pessoa. Então, no Brasil, por exemplo, o trabalho ele é coletivo, né? Mas o lucro, o excedente do trabalho, ele é individual. E se o lucro é individual, a gente pode imaginar que tem pessoas trabalhando 10, 12, 14 horas por dia e ganhando um salário mínimo, pouco mais do que isso, né, e vivendo em péssimas condições, enquanto o patrão vive muito bem. Não é assim que funciona? Então, eu gostaria que vocês observassem, né, que a gente tem vários sociólogos brasileiros, como o Ottaviani, né, o Francisco de Oliveira, né, que estão aqui mais ou menos na página 20, 32 e 33, e que vocês podem olhar, inclusive, tem várias dicas de filme, livros aqui, nas páginas 34, 35, os textos, tem autores assim, por exemplo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, do Lima Barreto, são textos aqui, filmes indicados, tem jogos em 3D, indicados na página 32, Second Life, também muito interessante, né? Tem aquele jogo que chama SimCity, que aí você constrói a cidade, você vê os problemas sociais ali por ali. É muito interessante também para quem quer entender a realidade social e por que a sociologia é tão importante. Já na página, pessoal, 36, tem exercícios de revisão e reflexão, né? Por exemplo, quais são as várias formas de conhecimento apresentadas nesse capítulo? Quem quer me ajudar a responder essa pergunta? A aula está chegando ao final e eu gostaria aqui tem algumas perguntas e aqui tem perguntas do Enem, né? Assim como perguntas dissertativas como essa que fiz a vocês. João Vitor, Sabrina, Guilherme, Maria Eduarda, qual de vocês pode responder essa pergunta para mim? Quais são as várias formas de conhecimento apresentadas nesse capítulo? Quem lembra do que eu já falei para vocês? Vamos lá? Conhecimento científico, conhecimento social. Senso comum, conhecimento científico, conhecimento religioso e Filosófico. Isso, Sabrina, parabéns. São os 4 tipos de conhecimento. O conhecimento religioso se baseia no quê? Na crença. O conhecimento religioso se baseia na crença, no dogma, na verdade absoluta. Certo? Vocês entenderam o tipo de conhecimento religioso? Sim. Aí agora o conhecimento senso comum se baseia no quê? Na experiência. Isso, Sabrina, parabéns. O conhecimento do senso comum se baseia na experiência das pessoas. E esse conhecimento também é muito importante, né? E o conhecimento filosófico? É um conhecimento racional ou irracional? Racional. E quais as perguntas que a filosofia faz? Quais as perguntas que a filosofia faz? Pera, me deu uma bugada, mas de onde a gente veio, senso. Isso. Parabéns, Sabrina, exatamente. O conhecimento filosófico pergunta assim, olha, o que é? Como é? Por que é? E ele é um conhecimento racional. Agora eu pergunto para vocês, a filosofia é um conhecimento prático? Sim, ela é. Não. A filosofia é um conhecimento reflexivo, que nos ajuda a entender a nossa vida, sim. É muito importante, a filosofia é muito importante,
mas não é como a ciência social que resolve problemas como o caminho das pessoas das escolas públicas para a Universidade Federal, através das cotas, né? Que é uma tecnologia social. A filosofia pode problematizar a desigualdade racial e social no Brasil, mas quem vai resolver, vai propor soluções é a sociologia, entendeu? Entendi. E aí, e o conhecimento, a gente falou de 3 conhecimentos, falta um, não é? O conhecimento Científico. ele é racional, se baseia na experiência também, na observação e na hipótese, e na metodologia, né? Então, se a Sabrina quiser fazer um conhecimento científico, qual o curso que você quer fazer, Sabrina? Bom, eu tô mais para letras, mas eu gosto da área de filosofia e sociologia também. Que bacana. Você quer fazer algum curso de humanas? Quero fazer letras mesmo. Que eu Olha que gosto de legal. Você gosta Eu de acho que quê? eu não gosto dessas matérias. Perdoe. Maria Eduarda, não entendi, perdão. Repete, por favor. Não consigo gostar dessas matérias. Tipo Ah, filosofia, sociologia. Eu estudo, mas assim, minha paixão é mais coisa de exato, assim. que bom que você é sincera, obrigado, viu? Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai ver que essas ciências, as ciências humanas, são muito importantes, tá bom? Mas as ciências exatas são muito importantes também. Vamos lá. O conhecimento científico, ele é objetivo e busca resolver um problema. Como atravessar o rio? A gente precisa de uma ponte, precisa construir a ponte. O conhecimento científico, ele precisa ser aplicado, né? Então, a gente tem um problema do acesso de estudantes da rede pública na Universidade Federal. Como é que a gente vai resolver? Se para atravessar o rio precisa de uma ponte, para entrar na universidade através da escola pública, a gente precisava o quê? Das reservas de vaga, não é assim? Sim, exatamente. E para a gente entender o racismo, por exemplo, a gente precisa de um estudo sociológico para entender as diferenças entre os grupos sociais brancos e os grupos sociais negros e pardos, não é verdade? Sim. Então a gente precisa observar. Então a ciência ela observa. A ciência precisa entender as causas, da onde é que vem o racismo. A gente precisa entender, então, precisa propor soluções. E a gente precisa ter hipóteses. Então, sim, a ciência ela tem aplicabilidade, ela tem metodologia de pesquisa. Como é que a gente vai entender a causa do racismo? A gente vai estudar lá na história, né? Olha, o Brasil teve escravidão, o mercado de trabalho do Brasil oferece as piores vagas para quem é negro. Como é que a gente vai mudar isso? O que a gente propõe para mudar isso? Tudo faz parte da ciência social, tudo isso faz parte da ciência. E aí a pergunta número 2. A sociologia é uma disciplina científica que apresenta quais objetivos? Quero ver se vocês ouviram a minha aula, se vocês aprenderam. Vamos lá? A sociologia é uma disciplina científica? Sim ou não? E quais os objetivos? Sim, e o objetivo dela é explicar os problemas sociais. Aê, Maria Eduarda, parabéns. Tá vendo? Então você gosta de ciências sociais, você é esperta, você aprendeu. Então, assim, todo mundo, talvez você tenha a sua preferência por ciências exatas, né? Mas você é tão capaz como qualquer outra pessoa para entender bem as ciências sociais e, de repente, no futuro, quem sabe você acabar gostando mais, não é não? Pode ser que aconteça isso. Que bom. Então, gente, na página 36, na página 37, existem várias perguntas aqui do Enem, questões dissertativas, e vocês vão poder, então, fazer a atividade. Eu deixei o PDF lá na plataforma. Qualquer dúvida, gente, eu vou botar meu telefone aqui, ó. Aqui do lado. Tá vendo? Vocês viram meu telefone aqui? Sim, tá aparecendo. Aí vocês vão lá, anotem meu telefone para tirar dúvidas na hora de responder as questões. E aí, mas não esqueça de, na hora de falar comigo, de se identificar. Olha, eu sou a Sabrina do Monturo, tá bom? Se identifique e faça a sua pergunta.
e eu vou poder ajudar vocês com o maior carinho, tá bom? Até porque eu estudei em cursinhos populares em São Paulo. Eu sou de São Paulo, moro em Brasília, né? Atualmente. E eu estudei no Aprove, um cursinho lá em Pinheiros, e estudei no ACPUSP, um cursinho lá na Rua da Consolação, todos os cursinhos populares. Então, assim, e eu estou aqui para ajudar vocês. Hoje em dia eu sou professor da rede pública de educação aqui no Distrito Federal. E eu estou aqui realmente para ajudar. Então, Guilherme, João Vitor, que vocês estão mais quietinhos, vocês conseguiram entender? Professor, se possível, coloque aquele jogo que você falou que tinha os problemas sociais no grupo, ou por aqui mesmo. Eu entendi o que você falou, perdão. Fale o nome daquele joguinho que você disse que relatava problemas sociais, essas coisas assim, que você montava a cidade. Fale aqui o nome dele ou no grupo. O nome do autor que eu falei aqui na na aula? Não, o nome daquele joguinho que você falou, que montava uma Dias do cidade. Nascimento, Luiz Gama, Machado de Assis. Acho que é sobre o jogo que você disse que tem no PDF, que ela tá perguntando. Um jogo? Isso, exatamente, que você falou um negócio que montava a cidade e ele ia relatando os problemas sociais. SimCity. Que legal que vocês gostaram do jogo. É SimCity. SimCity. Mas ao longo do capítulo que eu coloquei no PDF de vocês, tem várias indicações de filmes, de livros, etc. Filme Os Miseráveis. Na página 26 tem indicação. Um site de filmes curtos, pequenininhos. portacurtas.org.br, página 29. Por isso que eu coloquei para vocês aí o PDF, que tem indicação na página 32, por exemplo, indica um jogo, chama Second Life, http://secondlife.com/. Second Life é um jogo de simulação 3D que transporta o jogador para um mundo virtual, onde ele interage com outros jogadores. Ao criar a realidade alternativa, o participante escolhe uma nova identidade. A mistura de realidade virtual com rede social possibilita avaliar as consequências da interação entre diferentes papéis em lugares sociais. Gente, esse capítulo que eu coloquei para vocês tem muitas indicações legais. Só dá uma olhada, sabe? É muito legal. Compensa. Esse material eu escolhi para vocês com muito carinho, tá bom? Esse material que eu uso com os meus alunos aqui na rede pública do Distrito Federal. Tá bom? Então, não deixem de ler. Leiam todo o capítulo com muito carinho. Ele é cheio de particularidades, detalhes que são ricos para vocês aprenderem sociologia, tá bom? Se vocês quiserem, eu envio o PDF dos livros mais importantes citados aqui, né? O discurso do método René Descartes, o curso de filosofia positiva de Augusto Comte, o manifesto comunista do Engels e do Marx, né? As regras do método sociológico do Emile Durkheim, a ética protestante e o espírito do capitalismo do Max Weber, a pedagogia do oprimido do Paulo Freire, também é um livro sociológico, né? Paulo Freire foi um dos grandes cientistas sociais e pedagogos do Brasil e do mundo, reconhecido. Então, o Brasil produziu grandes sociólogos, grandes pensadores sociais. Machado de Assis foi um, negro. Lima Barreto foi outro. Luiz Gama foi outro. Maria Carolina de Jesus foi outra mulher muito importante. Conceição Evaristo. O Brasil, Salete Oliveira, tem muitos autores e autoras, sociólogos, sociólogas, pensadores sociais, intelectuais, negros e negras, que construíram soluções para o Brasil melhorar. Tá bom, gente? Alguma dúvida até agora? Eu não tinha achado esse material. Depois você manda para mim no... O nome do jogo, SimCity, que eu falei para vocês. Tá? O livro que eu estou usando está em PDF lá na plataforma, mas o livro chama Sociologia em Movimento. Tá bom? Vocês viram aí? Conseguiram ver no chat?
Sim, sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, não conseguirem acessar na plataforma, entra, manda lá no PDF, manda lá no, perdão, uma mensagem lá no WhatsApp que eu mando para vocês os materiais, tá bom? Pessoal, já é 8h10, já temos 1 hora de aula. Mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu vou mandar mensagem pro senhor pedindo esse material aí, né? Porque. Tá bom? Tá bom. Vai ser, ó, Sabrina, vai ser um prazer. Só manda mensagem lá. Mas na plataforma eu botei o PDF. Se você não conseguir ver, manda mensagem no WhatsApp mesmo, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Um ajuda o outro. Até tem uma brincadeira com a minha filha, tem uma filha de 7 anos, que a gente brinca assim, ó. Um ajuda o outro e os dois trabalham. Um ajuda o outro e os dois trabalham. Não é assim, não é bom? Muito bom. Tamo junto. Guilherme, João Vitor, Maria Eduarda, Sabrina, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço e até depois. Fechou? Eu que agradeço pela aula, professor. Boa noite. Tamo junto. Tamo junto, professor. Adorei a aula. Que bom que vocês gostaram, que bom, tá bom? Chame os outros colegas para assistir a próxima aula. Eu gravei uma aulinha lá sobre o capítulo de trabalho e sociedade, mas se vocês quiserem aulas ao vivo, eu dou aula para. Às vezes eu dou aula online para as minhas turmas aqui na escola, né? E eu posso chamar vocês também, tá bom? Ok.